Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Dor ao Amor. Eu sou o Jarbas, sou psicólogo clínico, estou aqui com meu querido amigo Dr. Vinícius Farani e hoje estamos aqui com a mediadora da treta e do caos, doutora Lúcia Rosas, que trabalha com advocacia colaborativa e mediação. E aí eu já vou passar a bola para ela. Doutora Lúcia, me conte o que é ser eu ia falar psicóloga, é a força do hábito. Que é um trabalho, a mediação já é meio psicologia ali também, um pouquinho, né? Mas como é essa prática colaborativa na advocacia? Para mim, eu confesso que é algo novo, nunca ouvi falar sobre colaborativo, um processo colaborativo, né? A gente sempre conhece as varas ali, né? De família, outros que são disso e daquilo, como é o nome das varas, pelo amor de Deus, meu Deus, que é tanta vara. Família. Vara, eu tô com fome, já pensei em vara de leite, de sal, de milho, mas vamos lá. Falando de práticas colaborativas na advocacia, jogando a pergunta, o que um advogado colaborativo faz? Pronto. Primeiro, agradecer e dizer que estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo, né? Espero que a gente consiga trazer um pouco de luz para esse assunto, né? Porque é um assunto novo, né? Relativamente novo. E com muita alegria mesmo que eu estou aqui. Então, vamos lá. Maravilha. Quando a gente fala de práticas colaborativas ou de advocacia colaborativa, que na verdade não é a mesma coisa, mas está muito próximo, né? É quando a gente fala de resolver problema, tá? De forma não adversarial, tá? Então, por que não adversarial? Porque a gente tem o processo judicial, que é um processo adversarial. Então, as práticas colaborativas, nas práticas, os advogados, eles ficam, digamos assim, juntos para resolver o problema ao lado do cliente, tá? Cada um dos advogados vão representar os seus clientes, vão, na verdade, assessorar os seus clientes, mas eles não vão, por exemplo, ter o protagonismo que se tem dentro do judiciário. E é muito legal essa coisa não adversarial, ou seja, não é aquela coisa do advogado de defesa versus o advogado do ataque, né? E que a guerra comece. Exatamente. Então, quando a gente fala extrajudicial, é porque tudo é resolvido dentro de um escritório de práticas colaborativas. Tudo é resolvido entre as partes e os advogados. Na verdade, há nas práticas uma equipe, tá? Que é formada não só por advogados, mas também por psicólogos, terapeutas, que trabalham como profissionais da saúde mental. Por que isso? Porque a gente sabe, né? Vocês como psicólogos sabem que tem uma carga muito grande de emoção, de sentimento, dentro de um divórcio, né? Dentro de uma separação, por exemplo. Então, o que a gente fazia? Eu, por exemplo, o que eu via muito era que a queixa dos psicólogos, eu resolvia algumas questões aqui com o meu cliente, meu paciente, e chegava o advogado e desmanchava tudo. Mas quem vai ficar com essa mesa? Chegava, o advogado reclamava do mesmo jeito. Eu falava que tinha que fazer acontecer, chegava lá o psicólogo, não, mas isso aí, veja bem, não é bem assim, a relação, emocionalmente você não vai ficar bem, você não vai... Né? E o advogado pega essa mesa pra você. Pega essa mesa pra você. Então, o que acontece nas práticas colaborativas? Há uma interdisciplinariedade, ou seja, esses saberes, eles conversam, esses profissionais, eles se unem para resolver o divórcio de uma forma mais ampla, né? Então, amplia a visão. E ainda tem mais, né? Outros profissionais, como, por exemplo, o profissional da área de finanças, que é um profissional que vai cuidar da parte mais delicada em um divórcio. No começo é meu bem, depois é meus bens. Exatamente. Então, essa parte toda aí, o cara vai, o profissional de finanças, ele vai fazer uma assessoria, né? Ele vai fazer uma análise em relação a isso. Aproveitando, né, eu ainda tenho algumas dúvidas que eu gostaria de tirar, mas aproveitando esse assunto das finanças, no divórcio, eu observo normalmente duas tendências, principalmente quando a gente pensa no homem. O homem, ou ele larga tudo, né, ou boa parte dos bens e fala, tome, né, não ouviu o psicólogo? Não vai lá, né, fique
com as coisas, não quero criar problema, então lá toma tudo e acaba dando até mais do que realmente na justiça daria, mas ele dá. Ou ele acaba dificultando muito a coisa, porque aí vem a amargura do processo, né? Essa coisa do não vou dar nada porque não merece, porque nosso divórcio aconteceu por conta disso, daquilo. Você observa muito isso? Você já teve que lidar muito com essas situações da amargura, passando principalmente pela questão financeira? Sim, porque o que acontece é o seguinte, as pessoas, no meu entender, elas não defendem os bens, elas defendem os valores. Perfeito. Toda vez que os valores são ameaçados, elas precisam ter como proteger. E uma forma de proteger é se defendendo. Como é que eu me defendo? Atacando o outro, tirando algo do outro. É como se fosse uma punição, uma né? Punição. Você feriu o meu valor Isso. E agora você vai pagar Exatamente. por isso. Até porque vivemos de uma cultura católica, cristã, né? Sim. Onde causa e efeito é uma coisa muito normal, né? Até a própria filosofia fala sobre isso, a psicologia comportamental fala sobre isso. Então, acaba sendo por esse viés, né? De punição mesmo, punitivo. Agora você vai ver, como diz aqui na Bahia. Então, o que é que um profissional como um mediador e um advogado colaborativo ou um terapeuta que está trabalhando dentro desse processo, né, dessa equipe multidisciplinar, ele precisa entender quais são os valores que estão ali em jogo. Quais são os valores que essas pessoas, que essa família tem. Porque, na verdade, assim, quando o casal começa a namorar, eles trazem seus cestinhos de valores, né? Os cestos, seus balaios de valores. E esses valores, eles vão compor aquela relação. Os acordos dessa relação. Exatamente. Então, quando a gente vai saindo desse, digamos assim, desse combinado valorativo na relação, a gente perde essa relação dentro de como é que se diz assim, a gente perde esse status, né, dessa relação. Essa relação passa para ser, continua a relação, passa a ter um novo status. E com esse novo status vêm os conflitos. Até a palavra adultério na sua etiologia ou etimologia? Etimologia. Na sua etimologia, né, no seu fundamento ali, ela quer dizer, adulterar quer dizer mudar a forma. Mudar a forma. E aí Exatamente. O adultério vem com essa coisa de mudar a forma do que foi combinado em outrora. E aí sim acontece toda essa guerra, essa batalha jurídica, né, que vai ali para os advogados e tal. Assim, na sua prática, né, no seu tempo aí de prática e tudo mais, qual é a maior causa de divórcios hoje? É o adultério mesmo? A maior causa de divórcio, no meu entender e na minha prática, é o distanciamento. É o corte no diálogo, é esse esgarçamento na relação. Então, para mim, entra aí nesse esgarçamento um adultério, uma traição, né? Então, como sequela, né? Como sintoma. É como consequência, isso, né? Porque a gente pensa assim, evidente. não, é uma causa. Não, é uma consequência. O problema começou por conta do divórcio. Isso é uma coisa que acontece, muitos casais chegam aqui no processo terapêutico procurando a terapia por conta de uma traição que aconteceu. Né? E eu sempre gosto de dizer que vocês agora estão tendo uma importante oportunidade, né? Desculpe a redundância aí, mas o que acontece? A partir do momento que há a traição e que leva para a terapia, vocês agora vão ter justamente essa possibilidade de conversar para entender o porquê chegamos ali. Então, aí vem a questão da mudança, da necessidade. Então, é o momento que vocês vão perceber se, nós somos realmente muito diferentes, e aí vale a pena ou então a gente foi mudando muito com o tempo e não cabe mais o nosso relacionamento, ou talvez seja o momento da mudança, da transformação de ambos, né? E aí vem o papel da mediação, que pelo termo eu suponho que seja justamente esse diálogo com esses dois valores, como você traz. Corrompidos, né? Como é que funciona? Isso deve ser algo bem tranquilo, né? Não, tranquilo não é mesmo. Agora sim. O pica-pau conversando com a morte, né? Tranquilo de jeito nenhum. Agora, é bastante transformador, tá? Então, primeiro assim,
Práticas colaborativas é bem diferente de mediação. Qual é a diferença? Pronto. A diferença é que, já falei anteriormente, nas práticas a gente tem uma equipe, né? Que essa equipe pode ser com os 2 advogados inicialmente, e à medida que se for avaliando a necessidade de se ter mais profissionais, a gente chama. Lá nos Estados Unidos tem meio que é comum já ter a equipe, né? São 2 terapeutas ou psicólogos que trabalham com esse processo, 2 advogados e o financista, né, o da área de finanças. E talvez um especialista infantil, quando há filhos e com problemas aparentes. E aí a gente tem aí uma equipe, né? E os advogados ali naquela equipe, eles vão de fato defender, vão, digamos assim, olhar para as necessidades e os interesses do seu cliente. Então, ele é parcial. Só que ele é um advogado parcial que está ali defendendo os interesses de seus clientes, mas ele não deixa de olhar os interesses do outro, que a diferença é essa daquele da guerra, né? Do adversarial, do litigioso, do sangue no olho. E aí, a mediação não. A mediação é um mediador, 2 mediadores, né? Que não tem, digamos assim, ele não vai... Ele age de forma mais neutra e imparcial. Ou seja, ele não está ali para representar ou para atender os interesses de uma das partes, e sim, de uma maneira geral, o interesse das 2 partes. Então, ele media esses interesses, ele é o que a gente chama assim, ele é uma ponte para que essas pessoas olhem na mesma direção, para que essas pessoas consigam ver o problema que trouxe elas ali de uma forma mais ampla, né? Claro, restabelecendo o diálogo e restabelecendo, digamos assim, a relação dessas pessoas, tá? Porque a mediação ela é adequada para relações mais continuadas, como é o caso de uma família, né, no divórcio, por conta dos filhos. E isso é muito importante, porque muitas vezes quando a gente tinha que lidar com essas situações do processo terapêutico, porque o processo terapêutico ele acompanha um tempo, sim, né? E aí às vezes ocorre o divórcio, e aí quando tem essa guerra, né, cada um pega o seu, o trabalho do advogado acabava, isso. Às vezes ficava um casal mais desestruturado do que... Mais conflitos, principalmente pessoais, porque talvez não conflito Sim. dentro da casa, mas um desgaste emocional, tudo. E a gente na psicologia que tinha que dar conta dessa continuidade, e é importante ver, é muito bonito ver o direito passando por todo esse movimento de reflexão. Tantas mãos, né, para a psicologia e para os outros saberes. Muito bonito. Que foi o que a gente conversou muito com Flávia, né? Que o direito era muito visto como uma mera aplicação da lei, né? Os advogados, juízes, promotores eram operadores da máquina, né? Da máquina jurídica, por assim dizer, e esqueciam um pouco dessa parte social, psicológica e tal. E é legal ver que agora, quer dizer, agora não, já deve ter um tempo, né? Existe todo esse aspecto de mediação, de cuidado com o outro. Eu acho que um grande passo que o direito deu, e isso tem a ver com a teoria do conflito, né, e outras teorias, é que a gente objetivava demais o conflito. Então, só olhava para as questões objetivas do conflito. E houve uma subjetividade maior em relação a isso. Ou seja, a gente começou a olhar para o que há de subjetivo, né, de invisível, digamos assim, dentro do conflito, dentro de um divórcio. Que é um invisível bem visível. Bem visível. Porque quando a gente pensa na questão da subjetividade, a gente pensa, hoje o direito, né, discute muito a questão a responsabilidade paterna. Sim. Né? Então, porque hoje tem um debate no direito que eu vejo muito, que é sobre um pai que não provê afeto ao filho, será que ele deve ou não pagar por isso? Né? Então você pensa o quê? É uma questão emocional, é uma questão subjetiva, mas para a psicologia isso é quase que físico. Sim. Porque você vai ter uma pessoa que ela vai ter um prejuízo ao longo de toda a sua existência. Sim. Porque aí a gente entra nos complexos paternos, né? Então a gente vai entrar o quanto esse distanciamento afetivo, essa rejeição desse pai
pode afetar os relacionamentos futuros dessa pessoa, casamento, aí vem a alienação parental, né? E aí por aí vai. Pois é, mas aí eu venho com um contraponto no sentido seguinte, que foi uma discussão que eu fiz na minha dissertação de mestrado. A intervenção do Estado dentro dessa questão de abandono afetivo, se ela não tiver um aparato mais estruturado, né, para olhar para essa relação, né, a relação familiar, ou para as relações familiares ali envolvidas, é aquela história, vou colher e matar a planta ao mesmo tempo. Sim. Né? Eu posso, ao invés de aproximar, que é a minha intenção, eu afastar. De vez, né? De vez. Sim. Então, eu vou ter, por exemplo, uma intervenção danosa nesse sentido, porque eu vou transformar aquele meu objeto de amor, que é meu pai, que é aquele que me abandonou, que no final das e contas, que não me faz se pertencente, isso, exatamente, que eu não desejo, eu vou transformá-lo em réu. Uma vez em que eu transformo em réu, isso aí traz um antagonismo muito grande. Como é que eu posso querer amor se eu estou atacando e me colocando nesse lugar de réu? Então eu acho que é válida essa questão da questão do abandono, né? Porque nós temos a responsabilidade, nós queremos o cuidado, né? Então, enquanto ao cuidado e algumas obrigações paternas, ok, o Estado entra e vai, mas ele tem que medir isso daí, né? Então, se ele precisa restaurar essa relação, ele vai precisar de outros saberes. Ótimo. Sozinho não consegue. Beleza. Vamos lá. Imagine que um casal está se divorciando. Tá. Qual seria o primeiro passo desse casal? O que ele precisaria fazer? Né? Digamos que primeiro fazer terapia, né? Vai fazer terapia, vai A tentar terapia resolver. é muito mal vista, inclusive, né? Todo mundo acha que quem vai pra terapia de casal é pra Separar isso. né? Existe isso, nós não vamos pra terapia porque lá vamos nos confrontar A e tal. culpa foi do terapeuta. Claro, o psicólogo, Psicólogo. o inferno Essa sou semana, eu, né? Nem os outros. Verdade. Eu tive um casal essa semana que a gente, né, finalizou o processo deles e foi um processo que teve uma evolução muito bonita e bastante rápido, inclusive, porque em 5 meses eles vieram assim com muito conflito e essa semana agora a gente já interrompeu né, o processo porque eles conseguiram entrar em comunhão. Divorciar, né? Não, muito pelo contrário, né, entrar em comunhão e o parceiro, ele falava muito isso, né, de que quando ele chegou aqui, ele trazia muito esse discurso, né, todo mundo me fala que quando vem pro terapeuta vai pra divorciar. Mas não, é o medo da vai exposição, encontrar. né? É o medo da exposição. A terapia é um lugar de exposição. A mediação é um lugar de exposição. Muito. E de exposição de problemas. Perfeito. Que é justamente o que distancia o casal. É aquele problema que ninguém quer ver, que ninguém quer encarar. O elefante branco na sala, deixa ele aí. E aí Vai quando crescer. e aí vem a questão do divórcio, né? Porque quando eu não quero ver o elefante, o psicólogo vai mostrar esse elefante, é uma das funções Exato. do processo terapêutico. E aí a pessoa vai ver o elefante e aí vai ter a opção. Você ou resolve como tirar aquele elefante. Esquartei o elefante, coitado. Bicho. Pobre. Vai passar na porta. Ou você diz que o elefante é grande demais e cai fora, né? Então aí é a escolha do casal. Mas ok, vamos lá. Levando conta de que o casal ele quer se divorciar. O que ele precisa fazer? Indo para a justiça, o que ele faz? Como é que ele procura a mediação? Ele chega lá e fala que quer mediação? É a justiça que diz, que sugere para ele? Como é que eles fazem isso? Ele tem, por exemplo, várias portas, né? A gente tem um sistema de multiportas. Graças a Deus. Quando eu me formei, a gente não tinha muito, não, esse acesso todo. É tipo Mas o agora programa a do gente- Silvio Santos, né? Era- Aquela coisa assim. Exatamente. Porta dos desesperados. Porta dos desesperados. Meu Deus. Baú da felicidade. Nada, pula! Exatamente. Sérgio E aí? Malandro fazendo Ah, escola. Sérgio Malandro, né? Sérgio Sérgio Malandro. Verdade. Então, como a gente tem um sistema multiportas, você tem várias formas de se resolver os problemas, várias portas para bater. Não somente o judiciário. Certo. Claro, quem vai se divorciar, normalmente nós temos uma cultura do litígio. Então, o casal, na hora que ele pensa em se divorciar, ele vai pensar nos bens, como é que vai ficar a relação com os filhos e como é que vai ficar a relação com o ex ou a ex-esposa. E aí, nesse momento, se ele está com uma série
de questões não resolvidas, se ele está com uma série de dores e mágoas e ressentimentos, ele está com raiva. Então ele vai para o advogado adversarial porque ele quer punir o outro, ele quer realmente atingir o outro, afetar. É o affectus, né? Então, o que acontece? Nessa hora, ele vai procurar um advogado e ele vai para o judiciário, tá? Então, é uma forma, é uma porta. Tá? As outras pessoas que não estão com tanta raiva, com tanto ódio e que já estão passando por um processo de terapia, né? Elas ressignificam essa perda, digamos assim, esse estado. Porque assim, a gente não pode entender o divórcio como um fato, um evento. Ele é um processo. E como ele é um processo, cada uma das partes chega de um jeito. Sim, alguém decidiu lá atrás, alguém foi reformulando aquilo ali, foi pensando, foi com seus demônios, com seus medos, né? Com suas vulnerabilidades. Então, assim, aquela pessoa, ela chega de uma forma. A outra, eu já atendi, por exemplo, na mediação, um casal que o cara já estava com um apartamento já comprado, comprado não, alugado, ele já tá com tudo decoradinho, e ela tinha 2 semanas que soube que ia se separar. Então ela praticamente ela só chorava. Ela estava em luto. Algo morreu ali para ela, né? E ele estava tranquilo, entre aspas, porque ele estava preparado. Então, como é um processo, o divórcio, cada um chega. Eu até costumo dizer que a relação não acaba, ela vem acabando, né? Você fala desse distanciamento, quando ele questiona ali sobre a maior causa do divórcio, você fala de distanciamento, ninguém se distancia, vamos distanciar e pronto. Não. O casal ele vai se distanciando. É um processo mesmo. Aí tem um ponto importante que você traz, desculpe, que é justamente a questão do tempo, né? Porque às vezes a percepção, né? Às vezes para o relacionamento já tá acabado, já tô até arranjando minha casa e tal, e o outro não tá nem sabendo. Ou iniciando um novo relacionamento, tem gente que já tá, né? Isso, já e iniciou. O outro às vezes tá ali esperando, achando que faz parte mesmo do conflito do casal. Que vai abrir a porta um dia e vai dizer assim, tá tudo bem de novo, vamos pra lua de mel outra vez. Pois né? E aí de repente vem a batata quente e diz, oi! Exatamente. Divórcio. Exatamente, que foi o que aconteceu com esse casal que eu tô trazendo. Então, assim, pra mim, e a mediação, é nesse momento que a mediação tem esse espaço pra essa emoção. Esse espaço para a gente dar um equilíbrio, para a gente esperar o tempo, que é um fator importantíssimo. É esperar esse tempo dessa pessoa um pouco, sabe? Então a gente não vai para os bens de imediato, a gente vai para esse estado. Como é que a gente vai tratar dessa questão, ou das questões que estão ali naquele divórcio, como bens? Primeira coisa, relação com os filhos, né? O exercício dessa autoridade parental. Como é que a gente vai tratar se um está equilibrado, já com o quarto dos filhos todo decoradinho, né? Bonitinho, esperando lá, e a outra tá ainda morrendo. Recebendo a notícia, né? Recebendo a notícia. Caiu assim na cabeça dela como um balde de água fria. E aí é nessa hora que, por exemplo, uma pessoa que está com um processo terapêutico, ela já para um pouco para pensar, poxa, recebi, eu vou tratar um pouco disso, eu vou me dar um tempo, eu vou para minha terapia, eu vou trabalhar isso para agir. Então, o terapeuta, o psicólogo, por exemplo, é uma porta de entrada para a mediação. É ele que vai dizer assim, ó, o melhor método é esse, porque vai tratar disso que você está trazendo para mim. Porque eu não posso fazer isso, né? Mas tem quem faça. Então, a terapia, a psicologia, o processo terapêutico, ele é importantíssimo nesse momento. Tanto é que a gente indica, a depender da situação, você está sendo acompanhada, você... como é que está para você essa parte? Então, ela faz, não estou acompanhada. Eu digo, então, a gente sugere que você trabalhe esse lado, né? Essa emoção, ou esse emocional. Certo? Ótimo. Então, só abrindo parênteses, você aí da psicologia, recém-formado, que já trabalha em atendimentos, fique sabendo dessa parceria fundamental e como o psicólogo ele vai entrar nessa função de, inclusive, indicar. Então, você tem essa função de indicar, né? Veja, a mediação é uma possibilidade, né? Então isso é muito interessante que seja dito, né? Eu digo mais ainda, quem está começando, quem está
digamos assim, nesse percurso profissional, precisa entender desses processos, estudar um pouco desses processos, para que entenda qual é a melhor indicação, né? Qual é o melhor caminho para aquele cliente, né? E de que forma você vai ajudar. Então, não é olhar o divórcio somente do ponto de vista subjetivo, né? Emocional, psicológico, mas também do ponto de vista de resolver problemas, né? De resolução de problemas, que é o que a mediação é. Ela é um método de resolução de problemas, tá? Por que não solução, Lúcia? Porque a gente não tem receita pronta. Então não soluciona, a gente resolve. Eu que sou romântico e acredito no casamento, me conte, já aconteceu em meio a uma mediação, já digo logo, uma reconciliação, né? Bota a música do Top Gang aí, Miguel. Por favor, Tom Cruise voando naquele passe. Mas me conte como foi isso. Essa referência só o pessoal da década de 80 pra trás vai lembrar, viu? A gente é old school. Se você aí é recém-formado, então vai lá no YouTube, procura aí Top Gun. É verdade, o pessoal não tá sabendo direito. Eu dou aula na faculdade, todo mundo sabe que é. Eu falo de Rambo. Eu todo empolgado na sala falando porque quando a gente assistiu o filme do Rambo, todo mundo olhando assim pra minha cara, que é isso, vovô? Tem gente que só conhece Bob Esponja, né? Tipo, verdade. Mas enfim. Darth Vader. Mas como é esse processo? No meio da mediação, aconteceu uma reconciliação. Sim. É porque esse casal já queria isso ou eles se dão conta lá, né, através do processo? Porque é o seguinte, como eu falei antes, a gente, dentro do processo de mediação, a gente abre um espaço para o diálogo, que é a parte mais importante. Uma vez que esse diálogo é restabelecido, né, porque uma das coisas que quando a gente está brigando, a gente não quer nem ouvir falar. Sim. Né? Então tem casais que chegam na mediação que eles não conseguem ligar um para o outro para falar nada. Inclusive, um problema sério que a gente tem nas questões de alienação parental, nas questões de guarda compartilhada, é exatamente esse. Os casais em guarda compartilhada, que é uma guarda onde eu e o outro vou decidir as questões todas relacionadas ao meu filho, aos meus filhos, né? Como é que eu vou fazer isso se eu não dialogo com ele? Como é que eu vou fazer isso que eu não consigo nem ouvir a voz dessa outra pessoa? É o distanciamento, né? Do distanciamento. Total, né? É o corte, a primeira coisa que faz. Não quero nem perfeito, ouvir. Quero nem ouvir a voz dele. Então, o que é que a gente faz? Nesse momento onde a mediação vai avançando, é que eles começam a conversar. Sim. Eles começam a conversar e o que faltou na relação lá atrás para que o casamento continuasse, chega, que é o diálogo. Então eles falam, poxa, não é bem o que a gente está querendo, porque a gente mexe nas feridinhas também, tá? Primeira coisa que a gente olha é para o relacionamento. Como foi esse relacionamento? Onde que quebrou? Eu costumo fazer uma linha do tempo. Porque às vezes não, normalmente. O outro é o demônio. E eu sou o santo. O inferno são os outros, né? O inferno. E aí, quando é que esse anjinho que eu casei virou demônio? Mas Lúcifer caiu do céu, ele era um anjo, né? Era um anjo. Era um anjo, era meu príncipe, né? Minha princesa. O pessoal ainda... Ai, minha princesa, vou dar o mundo pra você. Diz que no começo da relação os animais são pequenos. A minha gatinha e tal, depois é seu jumento, sua baleia, seu cavalo. Os animais vão crescendo no divórcio. É verdade. E aí, nessa hora aqui, né, que chegam todo mundo, eu sou santo e o outro é demônio, é que a gente começa a desmistificar isso mesmo, né? Voltar para o humano, voltar assim, você é um humano com defeito, eu também, com falhas, com isso, e a gente olha para a relação nesse sentido. Onde na relação esse conflito começou, de que forma ele avançou e por que ele avançou, né? O que acabou, o que é que foi transformado, e as pessoas começam a refletir sobre a relação. Qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Acho que essa frase é do Freud, né? Perfeito. Mediação é um processo de responsabilização. Ótimo. Por que eu corro para o judiciário como uma criança corre para o pai? Porque é ele que vai decidir. Papai, meu irmão
está pegando algo aqui. Olha, ele não está me dando um bonequinho. E dê para ele que ele é menor. Ou dê para ele que ele é uma menina. Né? É assim? Uhum. Então, quando eu trago para mediação, é você que vai tomar a decisão. Uhum. É você que tem um poder de decisão. Você terceiriza até a jornada da sua vida, né? Exatamente. Por assim dizer. Para Por que assim outro se dizer. responsabilize por você. Ah, não Exato. fui eu, Exato. né, foi o outro. E aí é por isso que nós temos um judiciário sobrecarregado de quê? Principalmente processo de execução. Por que processo de execução? Porque a sentença chegou. Uhum. Eu, digamos, entre aspas, perdi, vou ter que fazer o que o juiz determinou. Porém, é isso que eu quero. Não é isso que me atende. Eu não aceito isso e eu não cumpro. Sim. Então, de novo, a outra pessoa vai procurar um advogado ou mesmo, né? E vai entrar com um processo para executar aquela sentença. E com isso enche de novo o judiciário. Porque eu não tenho responsabilidade sobre aquela decisão. Sim. Diferente de na mediação. Ou você, e aí para isso a gente vai preparando as pessoas. Porque elas não chegam prontas para tomar decisão. Não se trata de chegar aqui e falar assim... tem acordo? Não tem acordo. Isso se faz no judiciário. Tem acordo? Não tem acordo? Não. O que aconteceu? Quem são vocês? O que eu posso fazer? Né? Então, De onde viemos? de Para onde onde viemos? vamos? Para onde vamos? Então são eles que vão chegar lá, tá? Sim. Com a nossa ajuda, né? Com o nosso apoio, com o nosso trabalho. Eu sei que... Desculpe, fale. Não, e aí respondendo o que você estava me perguntando, que agora não sei nem se é isso mesmo que você me perguntou, mas foi Jarbas que me perguntou em relação a reconciliação. Sim. Então, quando chega nesse momento, que eles já conversaram, já refletiram, a gente já fez uma de mediador do diabo, eles param e digam assim, poxa, não era bem isso que eu queria. O que eu queria era você falando isso, porque inclusive na mediação, as pessoas vão falando as coisas e eu pergunto pra você, o que é que você ouviu ele falar? É uma das técnicas que a gente usa. O que é que você ouviu ele falar? Porque eu tô ouvindo de um jeito. Sim. Ele nunca me disse isso. Eu ouço muito. Ele nunca me disse isso. Ela nunca falou assim. Você nunca me disse isso. Eu já falei várias vezes. Mas não foi ouvido. Daquele jeito. Porque eu tava tem uma com carga raiva. emocional, isso. Tô com raiva, não tô lhe ouvindo, não quero nem ouvir sua voz, entendeu? Então, esse processo faz com que as pessoas pensem, mas eu pensei de outra forma, né? Então, são os significados do que é falado, tudo direitinho. Então, é por isso que o processo é esse. Muito E bom. como eu sei, porque eu sou professor do curso que a querida Lúcia Rosas coordena de mediação, da pós-mediação, né? Tem a presença de um psicólogo no curso de mediação, né? Eu acho isso brilhante. Mas aí me traz uma pergunta que é muito interessante, porque você está falando muito sobre a questão de como vocês têm que lidar com emoções. Sim. Né? Então eu suponho que seja importante também para o mediador conseguir lidar com suas emoções, porque a gente que trabalha, né, no processo terapêutico, nós sabemos da carga emocional que está ali presente. E lidar com a carga emocional no divórcio, né, com toda essa coisa dos apegos, das decepções, né, existe uma ideia na época do mestrado que eu estudei, principalmente casal, se falava muito sobre isso, na questão do quando a gente se divorcia, ninguém entra num casamento para se divorciar. Ninguém entra dizendo, vamos entrar aqui nesse casamento para a gente se divorciar daqui a 2 meses. Não. Então, há sempre uma esperança, por mais que o relacionamento ele não comece às 1000 maravilhas, né? Porque tem aquela ideia de que todo casamento começou muito feliz. Não. Tem casal que ele entra no casamento muito conturbado, na esperança de ir crescendo, e muitos conseguem crescer com o tempo, mas outros não. Né? E aí, o divórcio, simbolicamente, ele é justamente a esperança que não se completou. Sim. Né? É aquela realização, eu casei com você para a vida inteira, mas a gente não conseguiu. E aí vem esse sentimento de perda, de que algo não foi concluído, não tem esses sentimentos, são comuns, eu lido com isso muito na terapia, com pessoas que se estão divorciando, luto, ou né? até o luto, pessoas que já se divorciaram muitos anos depois, ainda não superaram isso. Sim. Né? Essa coisa de, puxa, mas era para ter dado certo.
E aí eu trago, e para o profissional que lida com isso, né? Talvez um estudante de direito que esteja ouvindo isso aqui agora, né? Ele também vai ter que se preparar emocionalmente. Claro, ele precisa autoconhecimento em primeiro lugar. Ele precisa se conhecer. Ou seja, psicoterapia. Procure um psicólogo. Psicoterapia e outros processos que você entenda que seja importante para você. Por que isso? Para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento. Porque a gente sabe que não existe neutralidade. 100% de neutralidade não existe. Né? Então, eu tenho uma frase que não estou me recordando quem é o autor, que diz assim, na mediação a gente tem duas pessoas imperfeitas frente com mais uma imperfeita dentro de um processo imperfeito, né? E claro que a gente vai ter uma solução não tão perfeita. Então é tudo na imperfeição, né? É tudo na incerteza. Mas a gente precisa se trabalhar para isso. Então, eu enquanto mediador, e para ser mediador, não precisa ser da área de direito, você pode ter qualquer outra formação para ser um mediador. Se você for um mediador extrajudicial, você não precisa nem de formação, digamos assim, acadêmica. Se for para o judicial, você precisa de 2 anos já de graduado, tá? Para o judicial, que foi essa estrutura que foi criada. Sim. Claro, a gente recomenda que a pessoa tenha algumas habilidades. Então, na mediação, por exemplo, o mediador, ele interfere diretamente ali naquele sistema, né? E ele próprio é um sistema ali, que quem vem da sistema como eu, a gente está interferindo diretamente. Então, lembra que eu falei dos valores? Eu também trago meu cestinho, meu baú de valores, eu, mediadora. E a gente tem uma questão do julgamento, que é próprio do ser humano, e a gente não deixa de julgar, apesar de que vem da área de psicologia, já se prepara para o não julgamento, a gente já tem algumas técnicazinhas que a gente, né, e a própria mente nossa já evita esse julgamento. Então, eu preciso me preparar para estar nesse lugar de terceiro, que é o que eu chamo. Ou seja, eu preciso construir o meu lugar de terceiro. Como é que eu construo o meu lugar de terceiro? Autoconhecimento, né? Aprimorando não só tecnicamente, mas em relação ao que eu levo para ali. Porque do mesmo jeito que no processo terapêutico também tem essa transferência, contra-transferência, na mediação também. Então, se você não se preparar para isso, e isso também tem a ver com a comediação, que na verdade eu posso ser da área de direito e trazer um outro colega mediador da área de psicologia ou de outra área para dar esse equilíbrio. Então, quando eu estiver puxando pro lado, dizer assim, essa mulher foi traída, eu também fui traída, e meu Deus do céu, também aquele meu marido, não sei das quantas. Você se identifica, né, com as situações ali, né? Porque nós viemos de nossas famílias e temos os nossos valores, como você falou. E temos os nossos conflitos. Conflitos internos. Nossa, eu também tô passando isso no meu casamento, então olha só, então vamos jogar duro em cima, né, porque eu entendo isso, e aí projeta. Cabra safado. E aí projeta os meus conflitos no outro. Projeto, por isso que a gente fala assim, em mediação a gente tem assim, uma coisa que a gente chama de posição, que é quando eu me agarro, as partes, né? Se agarram ali aquele querer, eu quero isso, né? E não vou para o porquê, não vou para entender qual é a motivação que faz com que eu só queira 5 mil de pensão alimentícia, mas 4.950 não serve. Só quero 5, porque ele tem que ceder. Então, às vezes, o próprio mediador cristaliza as partes nesse processo posicional que a gente chama, nesse processo de ficar agarrado e não de flexibilização, de entender de que forma. Às vezes o cara não tem 5 mil, mas tem uma forma de atender as suas necessidades, né? Que ele próprio pode achar. É por isso que a gente usa muita criatividade no processo de mediação, para gerar opções mais criativas para que essas pessoas consigam atender. Então, o mediador, ele é o protagonista do processo. Se ele não se preparar, se ele não tiver um autoconhecimento, uma autorreflexão, por exemplo, terminou o processo, ele dialogar com o colega, poxa, eu devia ter feito isso, quando eu apliquei aquela técnica, eu percebi que
trouxe incômodo. Uma coisa que o mediador precisa aprender muito é perguntar, porque o poder das perguntas assim, pode derrubar tudo. Uma pergunta pode acabar com tudo, ou uma pergunta pode abrir tudo, né? Pode esclarecer. Então, esse preparo, tanto técnico quanto emocional, é importantíssimo para o mediador. Muito Respondi, não sei. Sim, demais. Nossa, conversa muito boa, né? Porque às vezes a gente, pelo menos eu, né? Quando a gente pensa na máquina jurídica e do próprio processo de mediação, né? Falando bem de um lugar de ignorância, né? De não entender o que acontece ali, é entender que esse processo seria meio que um corte, né? Vamos ver aqui a melhor forma e pronto, e acabou, né? E pronto, e o divórcio é muito tratado disso, né? Acho que na nossa cultura o litígio, né, é tratado dessa forma porque mexe com os valores, né? Porque mexe com questões financeiras. Uma vez atendendo um caso, né, aqui no consultório, já tem alguns anos isso, uma paciente minha chega indignada porque o pai dela havia falado assim: você tá chorando tanto porque seu ex-marido foi um cara, seu marido, ele ainda tratava como marido, seu marido é um homem bom, olha quanto ele dá de pensão, olha o que você tem hoje, aí aponta os bens e tal. E ela fez assim: Jarbas, eu perdi minha família. Não se trata de dinheiro, eu perdi minha família. Perfeito. Né? Perfeito. E aí esse sentimento de falha, né, em relação a isso, o sentimento de falha em relação ao casamento, né, ao divórcio, tem que explicar. Esse projeto que não deu certo. Esse projeto que não deu certo. E aí quando eu questiono a ela, né, qual a sua maior dificuldade frente ao divórcio? Ela fez, primeiro, lidar com essa perda, e segundo, ter que explicar essa perda. Nossa. Então quem se divorcia acaba passando pelo crivo social de ter que dar conta de explicar os motivos pelos quais isso aconteceu. E isso entra no distanciamento, na vulnerabilidade, na intimidade de um casal que não existe mais e agora tem que dar conta. Acabou por quê? Nossa, né? Me conte por que acabou. Eu tenho uma paciente mesmo que ela está conseguindo falar sobre o divórcio dela depois de 1 ano que ela divorciou. E por quê? Porque ela trazia todos esses valores, né? Então, se puder, lute pelo seu casamento, né? Eu aqui levantando a bandeira do casamento, lute pelo seu casamento, busca a psicoterapia de casal. Se tá ruim, não vá logo pelo litígio, busca a mediação, né? Acho que é um caminho. Se tiver... E se a solução for, de fato, um divórcio, que seja um divórcio mais humanizado. Ótimo. Um divórcio onde a relação tenha uma expressão, né, que seja valorizada, digamos assim, porque continua, né? A relação é continuada. E você falando aí da questão do dar notícia, quando você casa, você está dando notícia desse projeto. Você convida as pessoas, né? Você chama, vamos beber. Sai até no diário oficial, gente, pelo amor de Deus. É coisa séria. Quando morre também sai lá, né? É coisa séria. Então, quando você separa, também é a obrigação de você dar ela essa notícia, né? O que causa muito mais dor, né? Revitimiza, na verdade. E aí, o que acontece? É porque a gente tem também vários divórcios, né? A gente não tem uma autora muito legal, que é a Keslow Maslow, se eu não me engano, esqueci o sobrenome. Ela diz que a gente tem assim, o divórcio psíquico, o divórcio jurídico, o divórcio social, o divórcio familiar, ou seja, você precisa, né, lidar com todos esses divórcios. O cunhado que você jogava bolas, a depender de como esse divórcio está sendo conduzido, você não vai, você quase é um inimigo, ele não vai querer mais jogar bola. Você não sai mais com as cunhadas. A sogra perde os amigos. Minha mãe disse se eu divorciar. Minha mãe disse se eu divorciar de Larissa, ela fica com Larissa. Ainda tem mais essa. E é injustiça, porque muita gente diz assim, poxa, isso é injusto, porque minha mãe dá valor, dá razão, porque na verdade é o certo e o errado, né? Então dava razão pra minha ex-mulher ou para o meu ex-marido, não gosta de mim, eu sou a filha dele, ele, né? Isso é tudo importante que a gente diga, isso, porque gente. Uma coisa que Jarba sempre traz, a questão do risco da banalização do divórcio. Sim. Né? E não, casa separa. Hoje a gente tem um discurso assim na nossa sociedade. Não, casa separa. Mas o casamento... É o seja feliz, né? A qualquer custo. Assinado Satanás. Né? E o que a gente vai observar é que, na verdade, o casamento, ele não
se ele não se vincula apenas ao afeto, porque nós temos uma cultura muito infantilizada Sim. que acredita que casamento é afeto, casamento é amor, mas não é só isso. Casamento implica afeto, mas implica laços familiares, laços econômicos, laços filiais, Sim. laços sociais. Ceder Então, a gente ao outro, né? Você deixar de se colocar no centro e ceder a Isso. relação, né? Então tem essas questões das projeções psicológicas, né, as subjetividades, as questões emocionais, a história construída. Então olha só, a lista de coisas que a gente falou aqui, rapidamente, sobre o quanto se amarra quando a gente se amarra no casamento. Né? Então obviamente que num divórcio, como você está trazendo, né, muito bem dito, o divórcio também você vai tendo que se separar de Exato. todas essas. Não é só, não deu certo, separou. Porque o casamento ele é uma experiência a longo prazo, é uma experiência para o futuro, principalmente. Exatamente. Né? Então, aquela coisa de se fosse algo apenas vinculado ao afeto é volátil. Um dia eu tô, outro dia eu não tô. Um dia eu acordo de TPM e não quero mais, outro dia eu acordo feliz e quero. Não pode ser assim. Sim, pode falar. E tem um ponto, Vinícius, assim, que eu tenho me preocupado recentemente, que é o seguinte: a gente tem num discurso de que, e não está errado, entre aspas, mas a gente tem um discurso seguinte: a gente, o casamento, o divórcio, ele acaba, ele termina, ele rompe com o par conjugal, mas tem o par parental. Né? Então, eu deixei de ser marido e mulher, mas sou pai e mãe. Sim. Acontece que não existe essa ruptura tão forte emocionalmente. Eu me arrepio até, porque eu preciso validar dentro do divórcio esse par conjugal para que nasça, para que se fortaleça o parental. Eu não posso romper totalmente com essa história para começar uma linda e maravilhosa de pai e mãe. Eu preciso cuidar primeiro desse divórcio, desse par que tá ali sangrando, que tá ali amargurado e sangrando mesmo por causa do divórcio. Eu preciso curar esse casal, esse par conjugal, para dar início e fortalecer o par parental. Porque parece uma mágica. Não, agora a gente já divorciou, agora nós vamos ser pais maravilhosos. Não, gente. A relação é uma só, tá? Enquanto ser humano. Então, eu não posso fazer essa ruptura quando tem filhos. Quando o casal não tem filho, eu acredito que seja mais fácil, entre aspas. É um pouco mais fácil. Porque cada um vai para o seu terapeuta e aí o psicólogo, a gente que se resolva. A psicoterapia que resolva cada um consigo. Assim, se não houver bens. Falando de filhos, e aí eu escuto muito isso na prática clínica, eu vejo alguns homens, algumas pessoas, mulheres também falando assim: eu estou no meu casamento por causa dos meus filhos. Filho segura casamento? Não. Filho não segura casamento. Filho é uma tábua de salvação, digamos assim, para a própria pessoa que não quer entrar com essa dor do divórcio. Ela não quer entrar em contato. Então eu estou me agarrando aos meus filhos, não pelo casamento, mas sim por não querer entrar em contato com essa dor que é o divórcio. Então ela se auto-engana, né? Perfeito. Usa os filhos. De novo a responsabilidade, né? De novo, terceiriza a responsabilidade da relação e da decisão de divorciar ou aceitar o divórcio, né? Sim. Porque muita gente sabe que a relação tá lá minguando. Eu tive uma aula com um professor, o professor Estevam, ele lá de Vancouver, ele estava dizendo: as pessoas às vezes no casamento, na maioria das vezes, elas pegam o relacionamento, né, e coloca num pedestal. Sim. Porque casou, tá apaixonado e, sabe, e a expectativa é muito alta, e coloca o relacionamento lá e pronto, fica presa a esse relacionamento. Só que aqui embaixo tá acontecendo uma série de coisas e o relacionamento tá lá, abandonado, sozinho, olhando aquelas pessoas se acabando ali. Olhando a bagaça acontecer. A bagaça acontecer e ele tá lá. No Instagram é lindo, então, né? O relacionamento. Você precisa saber que, tudo bem, quando você começa a namorar, se apaixona, casa, ou não, mas você tem que trazer o relacionamento para essa realidade sua aqui e andar com ele, quer dizer, cuidar desse relacionamento. Então, na mediação, a gente precisa olhar para o relacionamento, né? Então, ele traz uma coisa muito importante como uma ferramenta, que é a escrita de cartas do casal que está se separando
para o relacionamento. Na voz do relacionamento. Quer dizer, na verdade não é para o relacionamento. É como se fosse o relacionamento falando para eles. Então, eu escrevo, né, sobre a perspectiva do relacionamento da gente. Como se fosse uma cadeira vazia, né? Só que é uma técnica que ele usa e é muito interessante. Eu utilizo no luto, e o luto é simbólico, né? Então, o luto de separação, né? Muito essas técnicas de escrita, né? De escrita de perdão, escrita de separação, do adeus. Né? Então, muito interessante essa, né? Da escrita sobre a ótica do relacionamento. Muito legal. É muito legal. Porque o relacionamento realmente ele ganha vida. Ele tem uma entidade, ele ganha vida, né? Porque lembra, a gente mesmo fala, né? Casamento é um relacionamento a 3, né? Isso, Eu, você e o relacionamento. Isso. Né? Eu tive um paciente uma vez, ele já havia se divorciado, estava no segundo casamento. Sim. E já estava pensando em se divorciar no segundo. E aí ele trazia a carga, né? Disse, não quero me tornar Fábio Júnior. E aí nessas horas a gente segura a risada, depois ri junto, né? E aí eu não quero me tornar Fábio Júnior. Ele traz a referência paterna dele como esse homem que abandonou as outras mulheres e tal. E aí eu questionei, eu disse, você não quer virar o Fábio Júnior? Então se responsabilize sobre suas atitudes, né? Porque no processo terapêutico e na nossa cultura existe uma romantização das coisas, né? Como o Vini trouxe, não dá certo, separa, né? A gente acompanhou, eu vou trazer um caso que foi público, né? Porque são figuras públicas, o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza ali, e eles escrevem uma carta lindíssima. Depois que você vai ver a história de verdade, de um adultério, de um distanciamento, de um processo depressivo da parte dele e tudo mais, né? E com todo respeito às duas partes aqui, tá? Não estou aqui julgando, eu só estou falando de um caso que é público, porque são figuras públicas, são artistas, né? Depois disso houve uma onda de divórcios, né? Houve uma onda porque as pessoas pegam aquilo e internalizam, olha só, eles terminaram, dá para terminar desse jeito. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Né? A gente que trabalha com família, com casal, a gente sabe que é um processo, como você muito bem disse. E não dá para romantizar essa coisa do divórcio achando que vai ser lindo, que você vai procurar um advogado e vai dizer, não, eu sou uma mulher independente, eu sou um homem independente, tchau, e não sei o quê. Ainda mais quando há filhos, quando há uma história, né? Inclusive, hoje tem a questão da festa de celebração do divórcio, né? Então, tem 1 ano, 2 anos, mas o ponto é, se eu ainda preciso celebrar aquilo, é porque aquilo ainda é muito importante para mim. Olha só que paradoxo. Porque se fosse algo realmente já bem resolvido, algo que está bem tranquilo, eu não precisaria ficar convidando pessoas para reafirmar para o outro que eu estou bem. Não, eu estaria bem e eu não precisaria disso. Eu não precisaria revisitar isso. De qualquer sorte, é um rito de passagem. Você passa, né, desse estado de casal para o de separados, mas não é uma celebração, porque ninguém sai feliz quando sai de uma sociedade, sai de uma relação continuada e profunda, como é uma relação familiar, uma relação onde há filhos, ou mesmo que sem filhos, porque aquilo da frustração mesmo, você tinha, exato, expectativas, você tinha um projeto em comum que não deu certo, né? Então, isso aí é frustração. Você se sente fracassado, digamos assim, né? E tem pessoas, só um adendo à sua fala, tem pessoas que depois que divorciam, entram em uma relação, e aí nem se casam com essa pessoa, até se casam, e ficam nessa relação, mesmo que ela seja uma tragédia anunciada. Quando eu falo isso é porque envolve violência, né? Vários tipos de violência, inclusive física. E aí se questiona, né? Por que você não termina? Não, porque eu já saí de um casamento, eu não posso falhar de novo. Eu não posso falhar de novo. É uma cobrança. Mas aí você está em risco de vida, minha querida, né? Não, mas eu não posso porque eu já saí. Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Nossa. Então a pessoa se coloca em risco por conta dessa ideia da falha. E se responsabiliza pelo outro, né? Aí é uma responsabilidade dela e dupla. Aí como se carregasse essa relação nas costas. E claro, como eu disse, tragédia anunciada, porque ali na frente pode acontecer coisas bem complicadas nos afetos. Isso, a religião
às vezes faz com que, né, por outro lado, né, a gente estava falando justamente da banalização, mas justamente quando a pessoa não quer assumir também essa dor do divórcio e sustenta a situação de forma perigosa mais do que deveria, muitas vezes a religião também cumpre esse papel. Não, você não pode se divorciar, né, e aí também gera esse outro estigma. De uma vez que Deus uniu, não separa mais, e você coloca pessoas em situações bastante emocionalmente e fisicamente intensas, que não são coisas que deveriam estar ali. Né? Então é o outro, mais uma vez, esse outro divino, esse outro jurídico, esse outro que vai estar sempre decidindo por você. E o que a gente estava falando hoje justamente aqui é sobre essa responsabilização, o assumir a responsabilidade pelo relacionamento, assumir a responsabilidade pelo divórcio, assumir as responsabilidades emocionais, né, independente de como elas sejam. E aí o que acontece? Quando eu falei que são valores que são trazidos, não é somente o valor individual, né? Eu, Lúcia, mas da minha cultura, da cidade onde eu moro, da família que eu venho, enfim, a sociedade em que eu estou inserida. Então, uma família muito tradicional, onde todo mundo casou e ninguém separou, né? Aquela coisa. E você vê esses dois sistemas ali, né? Por exemplo, muita gente, é por isso que a gente tem a constelação familiar dentro do judiciário já, e como uma ferramenta nesses processos, porque de fato a gente entende que há valores muito fortes e nós, né, dentro desse sistema que eu carrego para o meu casamento. E o divórcio expõe ali aquelas coisas. E eu preciso entender o que é meu e o que é do meu sistema familiar. E na psicoterapia você tem a oportunidade para isso, né? Então, e aí você avança. As famílias de origem, né? As famílias de origem, exatamente isso que acontece. E a gente precisa ver isso, porque senão as pessoas estão se divorciando, elas não sabem nem por que estão se divorciando. Então aquilo que você trouxe assim, eu não posso mais me divorciar, né? Eu não posso mais porque eu preciso. Como é que eu vou explicar? Porque tem essa moral, né, que tá dentro da família ali, que não pode, que é mulher, principalmente para mulher, mulher divorciada, só anda com um, com o outro. Então, assim, todo mundo já sabe do que ele tá falando. Mas e também tem essa questão de que a minha família tem uma linhagem toda que tem muito divórcio, muita separação, né? Porque tem uma série de abusos, uma série de coisas que a gente na constelação observa. Uma vez eu estava atendendo uma paciente e vinha de uma família, né, de mulheres, e as mulheres divorciadas. E aí eu questionei, na sua família é muito comum, eu já vi que suas tias, mães, não sei o quê, muitas mulheres divorciaram, né? Aí ela falou assim, porque somos mulheres fortes. E aí traz isso, né? Vini traz até uma estatística, né? Que no Brasil o divórcio é muito mais buscado pelas mulheres do que pelos homens. 55% dos divórcios, 55% a 56% dos divórcios, eles são causados mais são as mulheres que pedem, né, e não os homens. Né? Toma iniciativa, né? Então a mulher, ela tem esse campo afetivo muito mais apurado do que o homem, né? Não trazendo um antagonismo, né, de mulher isso, homem aquilo, mas é porque a mulher socialmente ela tem isso mais trabalhado do que o homem, né? Se o homem tem uma vulnerabilidade, ele vai conversar com o outro. Não, eu e Vini, que somos amigos, a gente fala e a gente, né, deita no divã do outro e fala assim... Mas geralmente um homem vai falar sobre suas vulnerabilidades, um problema no casamento, ele é levado para um bordel, ele é levado para um bar, ele é levado para um lugar de silêncio, né? E ele leva também isso para o casamento, inclusive. Sim, leva, né? Perfeito. Porque na verdade a mulher, normalmente quando ela, entre aspas, trai o marido, tem uma relação extraconjugal, é porque ela se apaixonou pelo outro, na maioria das vezes. O homem não. Ele não precisa se apaixonar para ter uma relação extra, né? Então já muda um pouco o cenário, né? Nesse viés que você está trazendo aí, essa sensibilidade. E aí, tendo esse campo emocional um pouco mais desenvolvido, o que a mulher fala? Ela começa a se ligar mais aos valores dela. E ela fala, aceito ou não aceito, quero ou não quero. Claro que às vezes há o sacrifício, como a gente falou, né, em relação aos filhos, né, até a coisa da terceirização da responsabilidade. Mas acredito que hoje a gente viva numa cultura onde o divórcio está banalizado. Infelizmente,
Da mesma forma que os relacionamentos estão banalizados. E viva a alma, né? Viva a alma, Meu Deus. E vai dizer o seguinte, nós temos os divórcios de acordo com as relações que a sociedade está mostrando, né? Sim. Você vê até a música, a cultura hoje fala, né? Sobre relacionamentos acabados. Eu perdoo a facada. Pois bem, eu acho que essa foi o suficiente pra gente finalizar aqui. Eu já te superei, mas não me ligue outra vez, senão recairei. E por aí vai, as profecias são horríveis. Agora, Vini, na minha experiência, assim, eu já tive coisas de me emocionar muito, de ver assim, eu já tive um casal já de uma certa idade, né? E assim, bem humildes, um casal bem humilde, e eles trouxeram uma forma de lidar com o outro no divórcio tão lindo, de respeito e de um amor que transcende a questão do casal da em si, coabitação. que eu disse assim, nossa senhora, dava para fazer assim um seminário só para eles falarem disso, porque eu fiquei impressionada na forma como eles falaram, na humildade que eles tinham para falar. Uhum. E assim, mostrando um amor que transcende. Então assim, eu acho que o casal, só para eu concluir, o casal que olha para o relacionamento com um sentimento maior do que somente a relação conjugal, ele vai querer um divórcio humanizado. Uhum. Ele vai querer um divórcio que preserve isso. Porque nós somos seres humanos, né? Antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. Então, assim, eu acho que quando dois seres humanos resolvem se juntar, é por amor. Assim, por amor, não esse amor romântico, mas assim, é porque é interessante estar com o outro. Mas decide se separar por ódio. E na hora também por ódio, mas que seja um ódio que não respingue tanto, claro. Né? E que o ódio seja transformado num sentimento de respeito, no mínimo, como ser humano. Então, eles me ensinaram assim, eu fiquei impressionada. Levo assim como referência. É como se para além dos nossos egos feridos, né, a entender tudo o que envolve essa experiência, né? É aí que vem a maturidade. Isso. Quando a gente sai daquela coisa de que você não me dá mais aquilo do que eu gostaria, você não me deu aquilo que eu quero, estou chateadinho com isso, vamos agora embaralhar as cartas e vamos terminar isso aqui. Não, né? Mesmo no processo de divórcio, a maturidade e o respeito pela história vivida, pelas memórias vividas. E pelo ser humano que está ali na sua frente. Porque é isso, né? Se a gente for acabar com todas as nossas relações dessa forma, seja assim, acabando com o outro, vai sobrar o quê na sociedade? Vai sobrar o quê no mundo? Porque não pode, né, gente? Se torna descartável, né? Que é justamente essa banalização, Essa banalização e, por consequência, uma romantização, né? Porque a romantização traz a banalização de forma bonita, né? Então, como diria Epicuro, seja ator e diretor da sua própria existência. Segura a onda aí no seu casamento, meu querido. Segura a peruca, minha amiga. Né? Vamos conversar. Vamos diálogo. Responsabilizar, né? Para essa relação perdurar. E, claro, né, de acordo com as necessidades de cada um. Eu não sou aqui juiz de ninguém, né? Mas que vocês busquem a melhor forma sempre, né? Que bom que o campo do direito traz essa mediação aí como como uma possibilidade não litigiosa, não... Adversarial, essa palavra é linda, vou botar o nome do meu filho próximo, adversário. Não adversarial. Não adversarial. Não, brincadeira, vai ser Luke Skywalker. Larissa me mata. Mas tudo bem. Gente, acho que já dá pra encerrar por aqui essa conversa. Hoje dá vontade de ficar conversando um monte aqui, né? Com a doutora Lúcia, com o Vini. A conversa foi muito boa. Por favor, deixe nos comentários aqui o que é que essa nossa conversa lhe acrescentou. A Midi vai colocar aqui nossas redes sociais de cada um aqui para vocês seguirem, né? E conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigado, ficamos por aqui hoje. Compartilhe esse vídeo aí com pessoas que precisam se implicar na sua relação, que talvez estejam se divorciando. Para esclarecer, você que é estudante e tal, fique à vontade, curta, compartilhe. E é isso aí, um abraço e até a próxima. Abraço. Abraço, gente.